Ora bem, vamos entrar a fundo numa lenda mesmo sombria, daquelas que arrepiam, a Dama Pé de Cabra, uma história portuguesa do século XIX. É um conto, sabem? Cheio de pactos, maldições e daquela linha muito fina que separa o sagrado do profano. E a história arranca logo com um desafio. O narrador, basicamente, está a dizer: olhem, esqueçam que acham que sabem. Não é um convite, é quase uma exigência para acreditarmos, para ouvirmos este conto antigo. É uma história mas tão respeitada, que duvidar dela, segundo ele, é mesmo pecado. Então, para percebermos bem esta lenda, que é bastante complexa, vamos por partes. Começamos pela crise do presente e depois mergulhamos lá bem fundo no passado para descobrir onde é que esta maldição toda começou. Dizem que esta história vem de um livro velhíssimo, quase tão antigo como Portugal. E o aviso do narrador é para levar a sério. Ele diz que duvidar disto é um pecado ainda maior que o de São Tomé. Portanto, a fasquia está lá bem em cima, não é? Pronto, e é aqui que a história começa a sério, com um jovem nobre, um tal Dom Ínigo Guerra, que está completamente desesperado. Ele acaba de receber notícias, e são péssimas. O pai dele foi capturado e está preso em Toledo. A situação é mesmo desesperada, porque há uma trégua política, o que significa que não pode haver resgate militar. O tempo está a contar, e ele não pode fazer nada. E é nesse momento de desespero que o seu pajem, o Briarte, lhe dá uma sugestão muito estranha, quase bizarra. Ele fala numa solução sobrenatural e acaba por tocar num ponto sensível, num passado misterioso da família que o Dom Ínigo, pelos vistos, nem conhecia. E essa sugestão é o gatilho. A partir daqui, a história volta atrás no tempo e vamos finalmente perceber quem eram os pais do Dom Ínigo e qual é a verdadeira origem de todos os problemas daquela família. Então, imaginem, Dom Diogo, o pai, um caçador obcecado, está no meio do nada quando encontra uma mulher lindíssima, a cantar. Ele fica fascinado, completamente enfeitiçado, e oferece-lhe tudo o que tem, a sua mão em casamento, as suas terras, os seus homens. Mas o que ela quer em troca? Bem, é algo muito mais pessoal. E é aqui que está o ponto central do pacto. Reparem, ela não lhe pede dinheiro nem poder, pede-lhe uma prova de fé, ou melhor, de falta dela. Pede-lhe que ele permita nunca mais, em toda a sua vida, fazer o sinal da cruz. Apesar deste sinal, que, convenhamos, é claramente demoníaco, eles acabam por viver em paz durante muitos anos. Têm até 2 filhos, o nosso Ínigo, e uma menina, a Sol. Parece que, contra todas as probabilidades, a felicidade era possível, mesmo com um pacto destes pelo meio. Mas claro, a paz não dura para sempre. Num banquete, no meio da confusão e do vinho, Dom Diogo zanga-se por causa de uns cães de caça e esquece. Num momento de fúria, ele faz o sinal da cruz e esse gesto, um único gesto, destrói tudo. A mulher dá um grito de dor, como se estivesse a arder, e começa a transformar-se à frente de todos. É um momento de puro terror. A verdadeira natureza dela é revelada. Ele, desesperado para salvar o filho Ínigo, volta a fazer o sinal da cruz. Mas já é tarde demais para a filha. Ele só consegue ver, impotente, a mulher a arrancar-lhe a filha e a desaparecer com ela através da parede, como se fosse fumo. Mas quem era, afinal, esta mulher? De onde é que ela veio? Bem, para perceber isso, temos de recuar ainda mais no tempo. Vamos a outra história, uma que está num livro sagrado muito antigo. E é aqui que a lenda se torna ainda mais profunda, ainda mais complexa. E o que é que encontramos? A origem de tudo. A maldição começa aqui, com um juramento sagrado que foi quebrado por orgulho. A pura vergonha de um nobre, Argemiro, que falhou uma caçada, levam a fazer algo que vai amaldiçoar a sua família para sempre. A profecia acaba por se cumprir, mas de uma forma terrível e irónica. É um onagro, precisamente o animal que ele desonrou, que leva um amante até à sua mulher. Quando Argemiro volta da guerra e o descobre, mata-os aos 2 na cama, condenando as almas deles para toda a eternidade. E pronto, aqui está a ligação. Percebem agora? Diogo não se casou com um demónio do nada. Ele casou-se com a alma penada, a alma amaldiçoada daquela condessa adúltera, que está presa a uma penitência que nunca mais acaba. E é com isto tudo em mente que voltamos ao presente, ao nosso Dom Ínigo. Agora faz todo o sentido, não é? Percebemos finalmente porque é que no seu desespero a única solução que ele vê é ir procurar a ajuda da sua mãe, a sua mãe amaldiçoada. A mãe concorda em ajudá-lo. Mas primeiro, ela canta uma canção mágica que o faz adormecer. E ele não dorme a sesta, ele dorme um ano inteiro. É precisamente o tempo que faltava para acabar a penitência do pai. O mais incrível é que para o Ínigo, aquele pareceu ter sido só 1 hora. Quando ele acorda, monta no ónagro demoníaco, que, lembrem-se, é a alma do amante da mãe, e os 2 cavalgam para Toledo debaixo de uma tempestade mágica, sobrenatural. O poder daquele animal é
inacreditável. Com um único coice, rebenta com a pedra e o ferro da cela do Dom Diogo. E liberta-o. Eles fogem dali a uma velocidade que nem parece deste mundo. Mas, à frente deles, no meio de uma ponte, aparece uma silhueta. Algo está a bloquear-lhes o caminho. É uma velha cruz de pedra, um cruzeiro, um símbolo sagrado. E o Anagro, sendo a criatura infernal que é, simplesmente para. Congela, de puro terror. Não consegue passar. Nesse momento, Dom Diogo ouve a voz da sua mulher, a dama, a avisá-los para terem cuidado. E ele, ao reconhecer a voz dela, grita santo nome de Cristo. O Anagro reage violentamente, atira-os ao chão e lança-se para um abismo de fogo que se abre na ponte. No fim de contas, o que os salvou não foi o poder do demónio, foi uma palavra de fé. Pai e filho estão salvos, sim, mas a história não acaba aqui com um "e viveram felizes para sempre". Nem pensar. O que eles viveram deixou marcas muito diferentes em cada um deles. O pai, Dom Diogo, passa o resto da vida em arrependimento e oração. Encontra a salvação na fé. Já o filho vira costas a tudo o que é sagrado. Nunca mais entra numa igreja. Torna-se o guerreiro mais temido de Espanha, sempre a lutar montado num ónagro gigante. E os rumores, claro, espalham-se. Dizem que ele vendeu ao diabo a metade da alma que herdou da mãe. E é assim que a lenda nos deixa, com esta pergunta no ar. Uma pergunta que nos fica na cabeça. Íñigo Guerra foi um herói, venceu batalhas, mas com a ajuda do inferno. E a questão é esta. Pode uma alma que já nasceu meio amaldiçoada, dividida entre o bem e o mal, ser realmente salva?